Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Introdução ao cálculo algébrico, né? Então, sentenças matemáticas, né? Uma sentença matemática é uma sentença que envolve números, tá? Ela pode ser expressa por uma relação de igualdade, desigualdade, equivalência, identidade, pertinência, entre outros, tá? Estamos falando aqui de sentenças matemáticas, beleza? Envolvendo números, então, por exemplo, 3 mais 7 igual a 15 menos 5, tá? 3 mais 7 é igual a 15 menos 5. 2x menos 1 maior do que 4. São sentenças matemáticas, está envolvendo números, tá? Menos 5 diferente de 5. 4 pertence ao conjunto dos números naturais, né? Aqui nós temos uma igualdade, tá? Aqui nós temos uma desigualdade, de novo uma desigualdade, e aqui uma pertinência, tá? 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, uma sentença matemática, né? É uma relação, né? Que pode envolver igualdade, desigualdade, equivalência, identidade, pertinência e por aí vai, tá bom? Então, aqui uma sentença matemática envolvendo números, ok? Agora, olha só. As sentenças matemáticas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Então, observe os exemplos. 2 mais 8 igual a 6 mais 4. Isso é verdadeiro, né? 2 mais 8, 10. 6 mais 4, 10. Verdadeira. 3 mais 7, 10 é menor do que 7 mais 3, né? Isso é falso, né? 3 mais 7 é 10, né? 10 é igual a 10, né? 7 mais 3 também é 10, então isso é falso, né? 3 mais 7 menor do que 7 mais 3, né? 4 mais 4 é igual a 3 ao quadrado. Isso é falso, né? 4 mais 4 é 8, 3 elevado ao quadrado é 9, né? 8 é diferente de 9, tá? 8 é menor do que 9, enfim, não é igual. Então, falso essa afirmação, tá? 2 sétimos não pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso é verdadeiro, né? O conjunto dos números inteiros é aquele que só tem números positivos e negativos. O conjunto dos números que envolve fração é o conjunto dos números racionais, tá? 21 é diferente de 12, isso é verdadeiro. A raiz quadrada de 25 é igual a 5 elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25, né, é igual a 5, tá? Isso é falso, tá? 5 ao quadrado é 25, tá? A raiz quadrada de 25 é igual a 5, né? Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25, tá? Então, isso é falso, ok? Raiz quadrada de 25 é igual a 5, ok? Então, seguindo. Bom, considere agora as sentenças. X mais 10 igual a 14. X menos 5 menor do que 2y. 4x mais 7 menor do que 3y mais 8. Então, as sentenças matemáticas que apresentam elementos desconhecidos, né? As letras aqui são os nossos elementos desconhecidos, tá? Variáveis ou incógnitas. Então, as letras aqui, né? Nas expressões aqui, tá? São as nossas variáveis ou incógnitas, são os termos desconhecidos, tá? Então, essas variáveis ou incógnitas são chamadas sentenças abertas. Assim, as sentenças x mais 10 igual a 14 e x menos 5 menor que 2y são sentenças abertas, sendo x e y as variáveis. Tá? Por que é uma sentença aberta? Porque, por exemplo, x mais 10 é igual a 14. Tá? Eu posso encontrar aqui um valor de x, eu posso encontrar mais de um valor para o x. Tá? Eu posso dizer que, por exemplo, que x, né, pode ser igual a 4, tá? E eu posso dizer que x, por exemplo, pode ser igual a menos 14. Então, assim, por isso que é uma sentença aberta, tá? Porque eu posso ter mais de uma resposta para a minha variável aqui, ok? Bom, as sentenças que não possuem variáveis ou incógnitas são sentenças fechadas. Então, por exemplo, 7 mais 5 maior do que 4 mais 1 é uma sentença fechada. 7 vezes 6 é igual a 42. É uma sentença fechada, tá? Se só envolve números, né, as sentenças, né, as operações aqui envolvendo só números, são sentenças fechadas. Se nós tivermos sentenças envolvendo variáveis, tá? Ou incógnitas, né, tá? Letras, tá bom? As letras, né? As letras do alfabeto, do nosso alfabeto, tá?
Então, se nós tivermos expressões envolvendo as letras do nosso alfabeto, né, essas letras nós vamos chamar de variáveis ou incógnitas, tá? Essas expressões, essas sentenças, tá? Elas serão abertas, tá? Por quê? Porque eu posso ter mais de um valor, tá? Para essas variáveis. X menos 5 é menor do que 2y, quer dizer, eu tenho uma série de possibilidades aqui para o x e uma série de possibilidades para o y, tá bom? Então, por isso que elas são abertas, porque ela não tem uma única resposta, um único valor que verdadeiro, vamos dizer assim, tá bom? Bom, expressões algébricas, né? Numa cantina, ao comprar 2 salgados e um refrigerante, o aluno pode representar o seu gasto total por uma expressão do tipo 2x mais 1y, onde x representa o preço do salgado e y o preço do refrigerante, tá? Então, ele comprou 2 salgados mais um refrigerante, tá? X é o preço do salgado e y o preço do refrigerante. Se D é o total do dinheiro que o aluno desembolsa para pagar o seu lanche, né? D aqui é o dinheiro, tá? O dinheiro que ele tira, que ele desembolsa, que ele tira do bolso. Desembolsar é tirar do bolso, tá? Então, o dinheiro que ele pega para pagar o lanche, tá? Nós vamos chamar de D. E T, o valor do troco que deverá receber. Então, podemos representar T por uma expressão algébrica do tipo T, o troco, vai ser igual ao dinheiro que ele vai pagar o lanche, tá? O dinheiro menos o valor do lanche, tá? X aqui é o valor representa o que? O salgado, né? É o valor do salgado, e Y representa o valor do refrigerante. Então, se ele comprar dois salgados e um refrigerante, dependendo aqui do valor do salgado e valor do refrigerante, tá certo? Né? Esse T pode ser zero? Sim, se ele der um valor igual, né? Se o valor que ele der for exatamente o valor que ele gastar, esse T vai ser zero, não vai ter troco. Mas se o valor que ele der for maior do que o que ele gastar, se o dinheiro que ele der para pagar for maior do que o dinheiro que ele gastar, tá? Então o troco vai ser, né, vai ser positivo, né? Ele vai ter algum troco, tá bom? Bom, a expressão T igual a D menos 2x mais y, quer dizer, o troco é igual ao dinheiro, tá? Menos o que ele gastou no lanche, tá? 2 salgados mais um refrigerante. Bom, isso aqui ó, é uma expressão algébrica, tá? Essas expressões que envolvem letras e números, tá? São expressões algébricas. Show? Considere agora o polígono abaixo, no qual as medidas dos lados são representadas por x, y, z e w. Podemos representar a soma das medidas dos lados desse polígono, ou seja, o seu perímetro P, tá? Pela expressão P de perímetro vai ser igual a 2x mais 2y mais 2z mais w, tá? Por que isso? Ó? 2x, tá vendo? Esse x mais esse x. O perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? Então, x mais x, y mais y, z mais z e o w, tá? Então, 2x mais 2y mais 2z mais w vai ser o quê? Vai ser o perímetro desse polígono, tá? Essa expressão é denominada expressão algébrica, tá? Essa expressão, ó, tá? 2x mais 2y mais 2z mais w é uma expressão algébrica. À medida que nós mudarmos os valores dessas variáveis, tá? Se eu aumentar essa figura ou diminuir, tá certo? Então, o meu P, ou ele vai aumentar ou ele vai diminuir. O valor do P, tá? O valor do perímetro, né? Ele vai aumentar se a figura aumentar, né? Se o valor do X, o valor do Y, o valor do Z e o valor do W aumentar, ou o perímetro vai diminuir se o valor do x, o valor do y, o valor do z, o valor do w diminuir. Show? Expressão algébrica é uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras, tá? Uma expressão algébrica é aquela expressão que envolve ou números e letras, ou apenas letras, tá? Eu posso somar duas letras, eu posso multiplicar duas letras. Essas letras são o quê? São termos desconhecidos, são as nossas incógnitas, ou variáveis, tá? Bom, dado um campo de futebol de comprimento C, o comprimento dele aqui, ó, C, e largura L, a largura do campo, tá? Aqui o campo de futebol, o comprimento é C, a largura é L, tá?
Nós temos, né? O perímetro do campo vai ser o quê? Vai ser 2C, ó, esse C mais esse C aqui, tá? Esse comprimento mais esse comprimento, mais 2 vezes L. Essa largura mais essa largura, tá? Esse vai ser o perímetro. E a área do campo vai ser, né, comprimento vezes a largura, tá? Ou base vezes altura, tanto faz, tá? Então a área vai ser C vezes L. O perímetro 2C mais 2L e a área C vezes L, tá bom? C vezes L, tá? Comprimento vezes largura, ok? Um outro exemplo. O piso de uma praça triangular, excluindo o gramado, tá? Considerando AP, né? A área da praça, esse pezinho aqui de praça, tá? A área da praça, AP, área da praça. E AG, área do gramado, tá? Olha só, vamos tentar entender. Esse triângulo aqui é uma praça triangular, tá? Esse quadradinho aqui é um Esse quadradinho aqui é um gramado que está no meio dessa praça triangular. No meio dessa praça triangular tem um gramado, tá? Aí olha só, ele está dizendo o seguinte: ele quer colocar piso aqui na praça, tá? Ele quer colocar piso, mas ele não quer colocar piso aqui no gramado. Ele quer saber, né, o quanto de piso ele quer colocar. Qual é a área da praça que vai levar piso, tá? Tá, consegue entender? Qual é a área da praça, né, que eu vou calcular para colocar o piso, tá? Eu não vou colocar piso aqui no gramado. Vou colocar piso só aqui, tá? Onde não tem grama. Então, veja bem. A área da praça, tá? AP. A área do gramado, AG. Bom, podemos escrever assim, tá? A área do piso, a quantidade de piso que eu vou colocar aqui, tá? A área total do piso vai ser o seguinte: vai ser a área da praça menos a área do gramado, concorda? A área da praça, se eu tirar a área do gramado, eu vou encontrar o quê? A área que eu vou colocar o piso, tá? A área total que eu vou colocar o piso. Então, veja bem, a expressão algébrica que representa a área do piso é dada por a área do piso, a área onde nós vamos colocar o piso, vai ser base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque isso aqui a gente calcula a área do triângulo, tá? A área do triângulo nós calculamos base vezes altura, tá? Dividido por 2, tá? Menos a área da praça. Quer dizer, eu vou pegar essa área aqui total, tá? Eu vou pegar a área da praça total, vou subtrair a área do gramado, e o que vai sobrar? O que vai sobrar é a área onde eu vou colocar o piso, tá? É a quantidade de pisos que eu vou colocar, a quantidade de metros quadrados de piso, ou, enfim, centímetros quadrados, não sei, né? Normalmente metros quadrados, tá? A quantidade de metros quadrados de piso que nós vamos colocar. Show? Bom, então nós podemos representar, né, por uma expressão algébrica, tá? Uma expressão que envolve letras e números. Show? Essa é a ideia, essa é a proposta, ok? Bom, valor numérico de uma expressão algébrica. As letras nas expressões são chamadas variáveis, o que significa que o valor de cada letra pode ser substituído por um valor numérico. Considere, por exemplo, a expressão algébrica P igual a 2x mais 2y mais z. Bom, sabendo que x igual a 5 centímetros, y igual a 7 centímetros e z igual a 2 centímetros, podemos determinar o valor de P substituindo as variáveis x, y e z por 5, 7 e 2. Olha só, valor numérico de uma expressão algébrica, né? Vamos diminuir um pouquinho o ritmo, que isso aqui é importante para a gente, tá? Eu posso, no lugar das letras, eu posso atribuir um valor, um número, tá? Eu posso dar um valor para o x, eu posso dar um valor para o y e eu posso dar um valor para o z, tá? Então, veja bem, nós temos aqui, ó, as letras nas expressões são chamadas variáveis, o que significa que o valor de cada letra pode ser substituído por um valor numérico, um valor qualquer, tá? Um valor desconhecido. Bom, considere, por exemplo, a expressão algébrica P igual 2x mais 2y mais z, ok? Bom, sabendo que x igual a 5, tá? No lugar desse x aqui, ó, nós vamos colocar um 5. Y igual a 7, 5 centímetros, né? 7 centímetros. E z igual a 2 centímetros. No lugar do x, nós vamos colocar um 5. No lugar do y, nós vamos colocar um 7. No lugar do z, nós vamos colocar um 2, tá? E aí, veja bem,
Podemos determinar o valor de P, tá? Substituindo as variáveis x, y e z por 5, 7 e 2, respectivamente. Assim, bom, P vai ser igual a 2x mais 2y mais z, né? Essa é a nossa expressão. Substituindo, fica assim, ó. No lugar do x, eu vou botar um 5. Aí fica assim, ó, 2 vezes 5, mais... No lugar do y, eu vou colocar um 7. Aí fica assim, ó, 2 vezes 7, mais... No lugar do z, eu vou colocar um 2. E aí, olha só. 2 vezes 5, 10, tá? Mais 2 vezes 7, 14, mais 2, né? Primeiro a gente resolve a multiplicação, depois a soma, lembra? Tá? Então, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 7, 14, mais 2. 10 mais 14, 24. 24 mais 2, 26. É a nossa resposta aqui final. Show? Beleza? Então, nós estamos falando de quê? Valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Quando eu substituo a letra, né, por um número, por um valor, tá? Eu deixo de ter uma expressão algébrica e passo a ter uma expressão numérica, tá vendo? Se eu substituir as letras por números, eu agora tenho uma expressão numérica, tá? E aí é só resolver, tá bom? Valor numérico, né, de uma expressão algébrica, né, é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica, né? Então, valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após substituição das variáveis por números. Por exemplo, determine o valor numérico da expressão P igual a 2C mais 2L para C igual a 75 metros e L 120 metros. O que vai acontecer? No lugar desse C, nós vamos colocar 75. No lugar desse L, nós vamos colocar 120. E aí, a expressão, né? P igual a 2C mais 2L. No lugar do C, 75. No lugar do L, 120. Tá? 2 vezes 75 mais 2 vezes 120. No lugar do C, eu coloquei um 75. 2C significa 2 vezes C. Se o C vale 75, 2 vezes 75 vai dar 150, ok? Mais, no lugar do L, 120. 2L significa 2 vezes o L, tá? 2 vezes 120, 240. 150 mais 240, 390 é o valor do nosso P, ok? Um outro exemplo, tá? Determine o valor numérico da expressão A é igual a B vezes H sobre 2 menos A ao quadrado, né? Para A igual a 10 metros, B 50 metros, H 70 metros. Então, veja bem, aquela área da nossa praça, lembra? Então, no lugar do B, nós vamos colocar 50 metros. No lugar do H, nós vamos colocar 70 metros. No lugar do A, 10 metros, ok? Então, vai ficar assim, né? Temos aqui a nossa expressão. No lugar do B, 50. No lugar do H, 70. No lugar do A, 10. O 2 continua no mesmo lugar dele, tá? Isso tudo dividido por 2, né? Aí fica assim, ó. 50 vezes 70, 3.500, tá? Dividido por 2, menos 10 elevado ao quadrado, que é 100, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100, tá? 50 vezes 70, 3.500, dividido por 2, tá lá. Menos 10 elevado ao quadrado, 100, tá? Bom, 3.500 dividido por 2, 1.750, menos 100, tá? A nossa área vai ser 1.650 metros quadrados, tá? Por que metro quadrado? Porque para a gente calcular a área, nós vamos multiplicar metro por metro. Metro com metro, tá? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Show? Termos algébricos. Denominamos cada parte de uma expressão algébrica de termo algébrico, ok? Assim, a expressão 2a mais 3b, desculpa, a expressão 2a mais 3b possui dois termos, né? 1, 2, tá? Dois termos algébricos. A expressão x mais 2y mais 3z possui três termos, 1, 2, 3. Três termos algébricos, ok? Em cada termo algébrico, destacamos o coeficiente numérico,
que corresponde à parte numérica, e a parte literal, que corresponde a uma letra, ou ao produto de letras. Quando a gente fala produto aqui, multiplicação, tá? Sempre que tiver duas letras coladinhas uma na outra, elas estão multiplicando, tá bom? Inclusive os expoentes, né? Expoente é aquela, né, a ao quadrado, b ao quadrado, né? Y elevado à quarta potência, né? Então os expoentes são as potências, vamos dizer assim, tá bom? Então, por exemplo, né? 17a menos 3 sobre 2x ao quadrado y, a ao quadrado b ao cubo c à quarta potência. Então, veja bem, o coeficiente numérico da expressão 17a, o coeficiente numérico é o 17 e a parte literal é o a, tá? Menos 3 sobre 2x ao quadrado y. Menos 3 sobre 2 é o coeficiente numérico. X ao quadrado y é a parte literal. A ao quadrado, b ao cubo, c à quarta potência. Então, o coeficiente numérico aqui é 1. Se não aparece número nenhum aqui, ó, é 1, tá? Por quê? Porque 1 vezes a vezes b vezes c, tá? É a, b, c, tá? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, tá bom? Então, a parte literal, a ao quadrado, b ao cubo, c à quarta potência. Bom, uma observação. Um número racional, tá? Número racional são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Um número racional é considerado termo algébrico sem parte literal, tá? Ele é um termo algébrico sem parte literal. Assim, a expressão x² menos 5x mais 6 possui três termos algébricos: x² menos 5x e 6, tá? 1, 2, 3, tá? O coeficiente numérico de x ao quadrado é o 1. Se não aparece nada antes do x ao quadrado aqui, ó, é 1. Por quê? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, tá? O coeficiente numérico de x é o menos 5, tá? O que vem antes do x aqui, ó, é o menos 5, tá? O coeficiente numérico dessa expressão aqui, ó, tá? É o 5, ok? Menos 5, desculpa, menos 5. E o 6 aqui é o termo, sem parte literal, é o termo independente, tá? Não tem nenhuma incógnita, variável, tá? É só o 6, é só um número, tá? Então, veja bem, o coeficiente numérico de x ao quadrado é o 1, tá? O coeficiente numérico de x é menos 5, que vem antes do menos x. E o 6 é o termo independente ou o termo sem a parte literal, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Eu vou deixar também o meu e-mail na descrição desse vídeo. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário aqui, tá? Se alguém quiser comentar nos comentários do vídeo, tá? A gente bate um papo. Se alguém quiser conversar comigo em particular, se quiser me mandar um e-mail, se quiser fazer alguma dúvida em particular, a gente também bate um papo. Tá bom? Bom, na descrição desse vídeo, uma lista de exercício e o meu e-mail. Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.